Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Como é que vocês estão, gente? Que bênção estar aqui com vocês hoje. Vou esperar o pessoal entrar. Estão bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo, urgentíssimo, né? Nos últimos dias nas redes sociais, nós recebemos algumas perguntas, começamos a falar sobre vários assuntos. Dentre eles, vários problemas que são enfrentados por algumas famílias, por algumas professoras, né, em relação a essa geração atual de crianças, né? E às vezes a gente fala muito dos problemas e a gente se esquece que os problemas têm uma causa. E, via de regra, também tem uma solução, né? Então, hoje a gente vai conversar acerca da queda no QI. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Sinaliza para mim aí no chat. Estão me ouvindo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Então, a gente vai falar sobre queda do QI. Alguém que já mediu seu QI, gente? Vocês já tiveram essa curiosidade santa de medir o QI de vocês? Já fiz uma esse ano, uma medição. Eu costumo todo ano medir QI. Isso é um hábito, né? Que eu acho interessante para quem trabalha com inteligência, para quem trabalha com intelectualidade, né? Bem legal de fazer. E eu fiz tem umas 3 semanas. A gente fazia muito medição de QI na década de 90, né? Mas hoje há ferramentas bem interessantes para fazer isso. Você vai encontrar, não só em psicólogo, psicoterapeuta, não. Você pode encontrar até mesmo com automação de IA, né? Todo teste é pago, né? Não é gratuito. Teste gratuito não presta. É pago, né? E eu gosto sempre de fazer uma vez por ano, pra gente saber como é que tá, né? Porque, inegavelmente, os efeitos que a gente sente em relação aos prejuízos causados pelo nosso estilo de vida atual, eles não se aplicam só às crianças, né? Eles se aplicam aos adultos também, né? Principalmente nós, millennials, eu sou millennial, né? Eu nasci em 83, eu fui a geração que não teve internet, que foi ter internet adulta, que foi ter celular adulta. Então eu passei infância e juventude inteira analogicamente, mas não totalmente, porque a gente tinha a televisão, né? Obviamente que a televisão dos anos 80, em termos dopaminérgicos, é uma televisão menos dopaminérgica do que a televisão a cabo, YouTube de hoje. Mas ainda assim, era dopaminérgico, né? E assim, eu tinha pouco tempo de tela, até porque eu não tinha tempo para tela. Então, eu acompanhava coisas muito específicas, programas muito específicos, filmes muito específicos, era tudo muito regradinho lá na minha casa. Então, eu não fui essa criança com muita tela. Mas, em contrapartida, hoje, sou, né? Porque como trabalho com isso, parte do meu trabalho é estar aqui diante das telas, então isso acaba se tornando um comportamento adulto, né, para mim. E aí a gente precisa entender que os impactos que esse estilo de vida tem, eles não se aplicam só às crianças. Esses impactos se aplicam também aos adultos, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a queda do QI. A gente vai falar sobre a queda do QI das crianças, mas certamente há uma queda visível e tabulada no QI dos adultos também, não é? Então, isso não é um problema de a próxima geração vai ser uma geração. Não, a nossa geração de adultos, né? A geração hoje de 30 para frente já é uma geração que tem uma queda de QI. Constatadamente, o que nós temos em termos científicos? A geração Z, que é essa galera aí de 30 anos, é a primeira geração que tem o QI mais baixo do que a geração anterior. Então, as pessoas de 30 têm o QI mais baixo do que a nossa geração de 40, de 50, né? Isso já foi medido. Agora, a geração alfa e a geração beta, que são as gerações dos nossos filhos, por exemplo, a minha filha está com 3 anos, ela é da geração alfa. Então, eu sou millennial, o pai dela é geração Y e ela é alfa. É um lapso, né? Enfim, então, esses QIs, eles estão sendo medidos e isso tem se tornado pauta em congressos importantes, isso tem se tornado pauta em reuniões importantes. O problema é que quando os cientistas, os educadores e os políticos se reúnem, eles se reúnem para falar do problema. Esse problema está escancarado, é visível qual é o problema. E para nisso, não evolui para uma solução. Então, para mim, o grande problema hoje da discussão em torno dos problemas causados pela queda do QI não é identificar que houve queda no QI, identificar o que causa a queda no QI, mas é solucionar a queda de QI, para que a próxima geração suba de novo, entendeu?
Mas, professora, por que é tão importante a gente falar sobre o coeficiente de inteligência, sobre inteligência? Por que é tão importante eu me importar, eu me preocupar com isso? Porque quanto mais inteligente alguém se torne, maiores são as suas possibilidades. Eu não estou dizendo que a inteligência ela vai ser determinante para a riqueza. Porque quando a gente fala em inteligência, né? Fulano é muito inteligente. Como a nossa sociedade é uma sociedade dinheirista, a gente não consegue fazer a separação das coisas. A gente não consegue separar o caráter, a personalidade, a inteligência de ganho financeiro. E o ganho financeiro, ele sempre será a consequência, ele nunca será a causa, ele nunca será o objetivo primário, ele é a consequência. O que tu ganha em dinheiro fala sobre um trabalho que tu realizou. Então, se você fez um trabalho e esse trabalho não teve um sucesso esperado, o ganho financeiro é menor. Então, o ganho financeiro é sempre um marcador posterior, né, ao que você faz para aquilo acontecer. Então, a gente vai falar aqui não é sobre dinheiro especialmente, porque existem pessoas analfabetas que podem eventualmente ganhar dinheiro. Mas é sobre inteligência. E inteligência não está restrita à intelectualidade. É óbvio que quando a pessoa tem uma intelectualidade, a tendência é que a inteligência acompanhe isso, né? É meio óbvio. Então, assim, o que foi descoberto? O que foi, de fato, comprovado? Existe uma queda no QI. Então, digamos, uma geração inteira, durante pelo menos 10 anos, foi medido o QI, e esse QI batia, sei lá, batia 90. Um exemplo, né? Batia 90, que já é um QI alto, né? Falando de QI médio é alto. De repente, esse QI tá 60. 30 pontos de queda em 10 anos. Quando você divide 10 anos por 30 pontos de queda, você vai ver que é muito alta a queda para pouco tempo. Na linha do tempo histórica, 10 anos é muito pouco tempo para qualquer coisa. 10 anos não é nada, gente, na linha do tempo. É muito pouco. Quando a gente começa a falar de centena, ou seja, de 100 anos, aí sim, na linha do tempo isso é relevante. Mas 10 anos na linha do tempo não é nada relevante. Ou seja, é um tempo considerado pequeno para o impacto causado por essa redução do coeficiente de inteligência de uma geração inteira. E isso tem, em várias universidades estão medindo isso, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, estão medindo, literalmente. Pegam uma amostra, essa amostra é fixa e ela é acompanhada durante um bom tempo, sei lá, uma década, 9 anos, 8 anos, 6 anos, e é medido. Eles fazem testes tabulados de QI. E isso, no final, gera uma tábua, um resultado. Então, quando eles olharam para isso, aí isso assustou as pessoas que trabalham com desenvolvimento de inteligência, com desenvolvimento educacional. Porque foi uma queda muito, muito, muito abrupta para pouco tempo. E aí, é óbvio que, junto a esses dados, a gente tem um dado de queda de leitura, de queda de vocabulário, de aumento de atraso de fala, há um aumento exponencial de crianças consideradas típicas com atraso de fala. Claro que o atraso de fala é um sintoma de atipias, é um sintoma. Mas a criança que tem um atraso de fala não necessariamente vai se tornar autista, vai se tornar atípica. É comum. Então, para um público típico, o nível de atraso de fala e de empobrecimento, diminuição da quantidade de palavras, da quantidade de vocabulário que a criança tem aos 2, aos 3, aos 4, está sendo medido. Primeira década da criança. E isso tem, gente, média. Então, se a média de palavras que se espera que uma criança de 3 anos fale é de 500 palavras. E na hora que você pega um grupo controlado para fazer um trabalho acadêmico-científico e pesquisa, e você percebe que aquele grupo, que é uma quantidade razoável, é uma amostra razoável, aquele grupo está falando 300, isso já acende um sinal de alerta nos pesquisadores. Por quê? Porque a média, até hoje, desde quando se mede isso, era 500. E aí, depois que você tem um resultado de 300, eu estou dando um exemplo, tá? Depois que você tem um resultado de 300, eles vão pesquisar o que há na vida dessas crianças que estão abaixo da média para descobrir quais foram os fatores em comum que elas compartilham, que podem certamente ser os causadores dessa queda de vocabulário. E aí, quando eles pesquisam a vida desse grupo inteira, né? O que é comum a todas as crianças pesquisadas, que fizeram com que essa criança tivesse queda, aí eles fazem uma lista de motivos para que haja uma diminuição na quantidade de vocabulário na geração atual. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu fiz essa introdução toda para te dizer. Está posto que a gente tem uma geração de crianças com um vocabulário menor do que foi o seu vocabulário. Por mais burra que você se ache hoje,
O vocabulário que você tinha na idade em que seu filho está, provavelmente era maior e mais amplo do que o do seu filho hoje. E eu não estou falando para a mãe que faz um trabalho de excelência desde que a criança plintou na barriga. Eu estou falando para você que agora que está parando para ver, né? Agora que eu estou vendo essas questões, agora que eu estou me ligando em relação a tudo isso. Meu filho já tem 8. Então, se essa criança de 8, que não teve uma série de vivências quando menor, ela for pesquisada, ela for estudada, pode ser, e é bem provável, que você encontre vários desses impactos da redução do QI como sintomas nessa criança. Então, quais são os sintomas de uma criança que tem um QI menor, um QI mais baixo, é rebaixado? Você não tem como saber porque você nunca mediu o QI do seu filho. Então, só entenda isso, porque aí se você decidir medir, decidir fazer esses testes, decidir levar isso muito, muito estritamente a sério, ou perceber algum desses sintomas, você vai se ligar. Rapaz, eu preciso correr atrás disso. Porque a gente sabe que a primeira década ela é muito plástica. Ou seja, o que significa isso? Significa que há muita possibilidade de mudança na primeira década. Há mais possibilidade de mudança na primeira década do que na segunda, na terceira, na quarta. Uma pessoa de 8 anos tem uma possibilidade, uma chance maior do que uma pessoa de 40. Em termos de neuroplasticidade, né? Então, os impactos que já foram observados. Redução na capacidade de atenção sustentada. Vocês sabem o que é a atenção sustentada? Atenção sustentada. Você já pode medir QI com criança pequena. Criança na idade da minha já posso medir o QI. 6 anos é o que eles tabulam, mas se você entende a lógica do teste, você aplica e adapta, já consegue sim. Mas é assim, eu prefiro fazer com 7 anos. A idade que eu considero assim bem chave, até porque com 7 anos a criança tem um negócio chamado poda neural que acontece. Fisiologicamente, em várias crianças isso acontece. Então, depois dessa poda neural, seria o ideal. Pra gente já ver o que ela tá levando aí pro final da década, da primeira década. Com 7 anos, a criança fez 7 anos, vamos aplicar esse teste. Bom, aí, vamos lá. A gente tem uma redução na capacidade de atenção sustentada. Quando você lê os trabalhos atuais e você entende pedagogicamente a importância de uma atenção sustentada, você percebe que a atenção sustentada é uma moeda de ouro nos dias atuais. Porque nos dias atuais, a gente tem vários produtos que fazem parte do nosso estilo de vida que, visivelmente, abertamente, concorrem com a atenção sustentada e visam a destruir a atenção sustentada. Isso em nome de quê, Lorena? Em nome do consumo. As pessoas que criaram o TikTok, né, que criaram essas ferramentas de compras, elas visam ao consumo. É sobre consumir, gente. Hoje tudo é sobre comprar e vender. Vendas é a palavra, mais do que sempre foi, é a palavra da vez. Então, eles descobriram que para a pessoa comprar e vender mais facilmente, você precisa destruir a atenção sustentada dessa pessoa. Ela não presta atenção no que ela está comprando, ela não presta atenção nos detalhes, ela não presta atenção. E os maiores consumidores são consumidores que a gente chama de consumo de impulso. Porque a relação de consumo ela é basicamente emocional, né? Você compra por impulso. Teoricamente é isso. E aí, logo em seguida, o racional tenta justificar a compra. Esse é o mecanismo do teu cérebro. É assim que ele funciona. Então, para que ele compre por impulso de maneira mais e maior, eu preciso diminuir a capacidade dele de análise. A capacidade analítica precisa cair. A capacidade de atenção aos detalhes precisa cair. Então, para que eu faça isso, eu preciso diminuir o tempo de atenção sustentada dessa pessoa. E eles perceberam como o cérebro diminui a sua capacidade de sustentar a atenção em um único foco por muito tempo. E isso é testado. Psicólogos, estudiosos têm um grupo de controle que testa em pessoas reais e depois aplica em formato de ferramenta. Então, a redução da atenção sustentada, ela está no vídeo do YouTube, ela está nos desenhos animados dos anos 2000 para cá. Isso não era assim antes dos anos 2000. Os anos 2000, eles foram um marco em relação à destruição cerebral. A aceleração de 2000 para cá, de 25 anos para cá, é muito maior do que já foi. Por isso que se diz que a nossa geração é uma geração ainda com esperança, quando eu digo nossa geração de 40. Por quê? Porque a gente ainda estava numa época em que isso não era ainda tabulado de maneira em larga escala, a ponto de ter produtos para isso. Por exemplo, os primeiros videogames que foram criados, eles já foram criados como teste para isso. Eles já foram criados para colocar a gente numa espécie de laboratório. O videogame dos anos 80 já foi um laboratório. Aquilo ali já tinha efeitos cerebrais que eles estavam pesquisando. Eles a pesquisaram, aperfeiçoaram e hoje nós temos
diversas ferramentas de entretenimento que destroem a capacidade de atenção sustentada de uma criança. Então, é o vídeo, é o TikTok, os shorts, né? Então, já foi pesquisado que os vídeos curtos destroem numa velocidade infinitamente maior do que outros elementos a capacidade de atenção sustentada. Uma criança que não tem atenção sustentada é uma criança que é muitas vezes diagnosticada com TDAH. Há crianças que só não têm atenção sustentada e, de forma muito antiprofissional, têm sido diagnosticadas com TDAH. E aí elas passam a tomar um remédio para ter atenção sustentada. Quando, na verdade, bastava a mudança de comportamento da família para que essa atenção sustentada se desenvolvesse. Porque a criança, ela tem a habilidade para ter atenção sustentada. Se você observar um bebê dentro do berço, sabe aquele trabalho que a gente faz com o bebê? Não sei se você que é mãe já fez, mas eu fazia com a Alice. Você bota um negocinho no berço, eu não lembro agora como chama, e você deixa aquilo rodando em cima da criança. A criança fica 10 minutos olhando para aquilo ali. Aquilo ali já é atenção sustentada. Então, se você observar um bebê de 3 meses, que nem enxerga direito, ele já te demonstra que ele tem capacidade ou não de atenção sustentada. Então, a criança nasce para ter atenção sustentada. Ela não nasce para não focar. Ela nasce para focar. E aí a gente percebe que tem criança que com 6 meses a mãe coloca na galinha pintadinha. 6 meses fora da barriga, já recebe uma carga de dopamina visual, porque a dopamina é ativada pelo nosso ouvido, é ativada pelo nosso olho. Então, o visual ativa uma carga de dopamina que o cérebro dessa criança não é capaz de aguentar. Com 6 meses de vida. Com 6 meses de vida, todas as redes neurais que vão formar a linguagem estão se organizando. Aí você entra com uma tela com a galinha pintadinha e você simplesmente bagunça essas redes neurais que estão se desenvolvendo para a linguagem. E você bagunça regiões cerebrais responsáveis pela atenção sustentada. A criança com 6 meses, que recebe uma intervenção externa de tela, ela já tem a atenção sustentada ferrada. Com 4 anos, ela está recebendo diagnóstico de TDAH. Esse TDAH que está sendo diagnosticado pode até não estar errado, porque o TDAH ele tem um componente genético. Porém, todo e qualquer distúrbio no nosso corpo que tem um componente genético, ele também tem junto o fator ambiental atrelado. É muito errado quando alguém não inclui o fator ambiental na análise de um ser humano. Sabe por quê? Porque o ambiente é um fator inegavelmente determinante. Ele não é o único, como alguns filósofos propõem, né? O homem é fruto do meio. O homem é fruto do meio, mas o homem também tem um componente genético, epigenético. Então, nem é a 8, nem é a 80. Nem é só genética, nem é só o ambiente. É uma combinação de genética com ambiente. Então, eu tive o maior cuidado durante o primeiro ano da Alice de não dar absolutamente nenhum estímulo dopaminérgico para ela. Por quê? Porque eu estou te dando uma aula de uma coisa que eu sei e eu não quero que a minha filha passe por isso. Então, eu já não faço. Eu já não faço com ela. O problema é que tem mãe que não sabe disso. Tem muita mãe que não faz isso por mal. Tem muita mãe que não faz isso porque quer o mal do seu filho. Quem é a mãe que quer o mal do seu filho, né? Ela faz isso porque ela é ignorante em relação ao desenvolvimento humano. Ela nunca estudou isso. Ela, mesmo tendo filho, ela não foi atrás de pesquisar nada sobre isso. Tudo que falam pra ela, ela acha que é exagero, ela acha que é alguém querendo vender um curso, é terrorismo, né? É aquela pessoa negacionista. Tem muita mulher negacionista, mãe negacionista. Então, a capacidade de ter uma atenção sustentada foi considerada o topo do problema de queda de QI. E aí, junto com essa cascata de atenção sustentada, eu tenho outras três cascatas. Né? Eu tenho uma dificuldade de memória de trabalho. Ora, se eu não consigo prestar atenção, como eu vou memorizar? E se eu não memorizo, como eu vou agir usando o que eu memorizei? É uma lógica. Então, eu não tenho a atenção sustentada. Logo, eu também não tenho memória para ação e nem para reação. Então, o nosso problema de memória e de memorização não é um problema isolado. Ele é consequência de um problema de atenção. O problema de memória se resolve com atenção. Lorena, tá. Então, como que eu resolvo o problema de atenção? Redução de estímulos. Redução de estímulos. O que resolve o problema de atenção é ligar menos os circuitos
de estímulos. Nós temos 5 circuitos de estímulos. Se eu reduzir pelo menos visão e audição, já vai melhorar pelo menos aí 50%. Porque a maior parte dos estímulos vem ou de ouvir ou de ver. Sabe aquela casa em que as crianças estão aqui na sala, 2 ou 3 crianças brincando aqui na sala, a TV está ligada em algum programa que a mãe que está lá na cozinha americana, aberta, quer ouvir. Essa é uma casa que vai gerar, esse é um ambiente que vai gerar crianças deficientes em atenção sustentada. Por quê? Porque existe uma overdose de estímulos dopaminérgicos para um cérebro que não tem capacidade de dar conta de tudo isso que é entregue. Então, é aquela casa em que tem a TV visual, o som da TV auditivo. Às vezes tem o WhatsApp, a mãe conversando com a amiga, mais um auditivo em segundo plano. Às vezes no quarto tem o irmão mais velho ouvindo um podcast, mais um auditivo. Às vezes tem o pai no computador fazendo uma ligação. São 4 estímulos auditivos, 3 em segundo plano, 1 em primeiro plano, mais o visual, mais a brincadeira tátil. Para um cérebro de 5 anos, dá conta. Ao mesmo tempo. Esse ambiente vai aleijar a atenção sustentada dessa criança. Vai ser uma criança aleijada, deficiente mental. Nós estamos criando crianças em ambientes que têm um alto potencial de gerar deficientes mentais. Vou repetir essa frase que ela é forte e verdadeira. Nós estamos criando nossas crianças em ambientes que têm um alto potencial de gerar deficientes mentais. Nossas casas, em muitos casos, têm sido fábricas de deficientes mentais. E quando eu falo de deficiência mental, é qualquer distúrbio de processamento normal do cérebro. Uma casa com excesso de barulhos é uma casa com alto potencial dopaminérgico. É uma casa que tem todos os elementos para gerar crianças sem atenção sustentada. Treinar a atenção sustentada, desenvolver a atenção sustentada não é função só da escola. Porque a atenção ela é treinada em toda a vivência que a criança tem, em toda a sociabilidade que a criança tem. Isso não é só na escola, ela não passa o dia inteiro na escola, ela vai para casa. E as casas dopaminérgicas são fábricas de deficientes mentais, de crianças com cérebros ferrados, aleijados. Lorena, tá, entendi, mas o que faz? Muda. Se tinha o hábito de ligar a TV, a mulher é dona de casa, já viu que casa aberta é um fenômeno moderno? Deixa eu fazer um parêntese aqui para falar um pouquinho de arquitetura. As casas modernas dos anos 90, 98 para cá, elas tiveram um negócio, uma mudança arquitetônica que muita gente considerou o grande barato. E foi, de fato, uma pá de cal sobre a tranquilidade do lar. A casa com conceito aberto é uma casa dopaminérgica, com alto potencial dopaminérgico. Porque a função das paredes antigamente era exatamente separar e dar mais conforto aos 5 sentidos, principalmente a audição e a visão. Então a criança que estava na sala, ela não via e nem ouvia o que estava acontecendo na cozinha. Numa casa tradicional, até nos anos 90, cada cômodo tinha 4 paredes. E o que se fazia naquele cômodo ficava naquele cômodo. Dos anos 90 para cá, com o advento da pornografia institucionalizada e culturalmente aceita, rasgamos a nossa casa. Esse conceito de arquitetura aberta é um conceito pornográfico. O que significa ser um conceito pornográfico? O que é pornográfico? É tudo aquilo que mostra as entranhas, tudo aquilo que mostra o que deveria estar privado. Então, a cozinha, a sala de jantar, são ambientes separados, que têm funções sociais diferentes. A sala de estar tem função diferente da cozinha. Para que serve uma cozinha? Para que serve uma sala de estar? No momento em que eu rasgo as paredes e torno a minha casa pornográfica, ou seja, minha casa é um livro aberto. Quem chega na porta da rua vê a panela de pressão no meu fogão, vê a porta do meu quintal aberta e o que tem no muro do meu quintal. Isso é uma casa pornográfica. É uma casa que não tem limite de privacidade. Junto com essa mudança de arquitetura, nós tivemos um aumento dos estímulos dopaminérgicos juntos no mesmo ambiente, para a criança viver
365 dias por ano nesse ambiente que tem múltiplos estímulos durante 7 horas por dia, durante 9 horas por dia. É óbvio que o nosso cérebro sofreria um aumento de deficiências. Porque o nosso cérebro não foi feito para sustentar a atenção em múltiplas coisas. O nosso cérebro foi feito para sustentar a atenção em uma coisa por vez. Isso é a nossa constituição. Tanto é que os problemas mentais que advêm da falta de atenção sustentada são problemas mentais que são gerados por ambientes, fatores ambientais. Então, a casa dopaminérgica, ela não favorece leitura. Por quê? Porque tem muito barulho. O meu ouvido vai ficar trabalhando junto com o meu olho, brigando com o meu olho. O meu olho tá vendo uma coisa e o meu ouvido tá ouvindo outra. Eu vou brigar, eu vou passar a vida brigando. Meus dois sentidos estão em guerra. Um quer sustentar a atenção para o que ouve, o outro quer sustentar a atenção para o que vê. É guerra de sentidos. Você tem noção do esforço que isso gera para o cérebro? De uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos? As casas rasgadas, elas perderam o silêncio. Porque as paredes, elas eram bloqueadores acústicos. As paredes eram bloqueadores acústicos. E aí a gente tem o fenômeno do gesso acartonado, que é a parede de papel, de papelão, que não tem isolamento acústico. Então, mesmo certas casas com paredes, elas têm paredes de papelão, ou seja, não tem isolamento acústico. Então, tudo isso precisa ser motivo de reflexão para você que tem uma família e que às vezes sofre porque o seu filho não tem atenção sustentada. E você já zerou a tela, você já diminuiu a tela, você só tá dando desenho dos anos 80, você só tá dando filme uma vez por semana e ainda assim a criança permanece com uma deficiência mental de falta de sustentação da atenção. A tua casa é dopaminérgica, a tua casa é pornográfica, é rasgada. Ai, Lorena, tu alugou um triplex na minha cabeça. Gente, meu papel aqui é ser a mensageira. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre você, eu não estou fazendo juízo de valor sobre sua casa, eu não estou fazendo juízo de valor sobre sua vida. Eu estou transmitindo a você um conhecimento que talvez você não tinha. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Alguém aqui já tinha parado para pensar em alguma dessas coisas que eu falei? Seriamente, para analisar os impactos fisiológicos disso? A questão da casa pornográfica não é uma questão se é bonita ou se é feia. A casa aberta pode ser linda, pode ser chique. Não é sobre isso. É sobre a casa ser o lar dos teus filhos. A tua casa é o lar dos teus filhos. Para que a gente quer ter uma casa? Para a gente viver nessa casa, mas sobretudo para a gente contar a nossa história e viver a nossa história com os nossos filhos nessa casa. A casa é uma memória afetiva. Então, ela é pornográfica, ela é rasgada, ela é sem privacidade, ela é dopaminérgica, ela é barulhenta. Ela é sem limites. Ela é sem isolamento acústico. Isso vai proporcionar um ambiente dopaminérgico aleijante para o teu filho. Ok? A dificuldade de memória é uma dificuldade de atenção, né? Se eu tenho dificuldade de memorizar, porque eu não tenho atenção, eu tenho dificuldade de assimilar palavras, de assimilar vocabulário. E se eu demoro mais para memorizar e assimilar esse vocabulário, eu vou atrasar minha linguagem. Esse índice de atraso de linguagem em crianças que não são autistas nada mais é do que uma cascata que é consequência de uma casa dopaminérgica, de um estilo de vida dopaminérgico, de uma família pornográfica em termos arquitetônicos e de uma criança que está 8 horas por dia recebendo 8 estímulos, 6 estímulos auditivos e visuais diariamente de segunda a sexta. Mandar para uma escola clássica não vai resolver isso. Mandar fazer homeschooling num ambiente desse é um inferno. É a pior escolha. O homeschooling nesse tipo de casa é a pior coisa que pode acontecer com uma criança. É isso. Porque além dos momentos de descanso e lazer, os momentos de estudo, que também exigem atenção sustentadas, vão ser no mesmo ambiente. Dopaminérgico aleijante. E aí, qual é a última cascata fruto de uma atenção que não está sustentada, de uma dificuldade de memória de trabalho, de um atraso ou redução da linguagem? Qual é a pior de todas? Assim, a consequência direta. Há uma diminuição na tolerância ao esforço cognitivo. As nossas crianças hoje não conseguem ler 30 páginas ao dia. As nossas crianças não conseguem fazer 5 páginas de caligrafia por dia. As nossas crianças não conseguem fazer exercício de matemática por 40 minutos. Isso, gente, não é porque a criança é má, não é porque a criança é burra.
É porque a criança, o cérebro dessa criança, desenvolveu um padrão de funcionamento, fruto dessas cascatas que eu venho explicando. Qual é o padrão? Ele tem uma baixa tolerância a esforço cognitivo, ou seja, a criança nem tenta fazer a questão. Ela nem tenta ficar quieta lendo o livro. Ela nem tenta, porque o padrão de esforço cognitivo dela é muito baixo. Sabe aquela pessoa que chega na academia e não consegue sustentar 40 quilos num leg press? O padrão muscular de tolerância dessa pessoa é baixo, é menor do que 40 quilos. Aí a gente começa com as anilhas de 10, depois a gente evolui para as anilhas de 20, não é assim? Porque o padrão muscular, a tolerância de força dessa pessoa é baixa. E por que é baixa? Por uma série de fatores do corpo dela. A mesma coisa acontece com a criança. Uma criança que tem uma redução no tempo de atenção. Uma criança que, por causa disso, tem uma redução na memória de trabalho. E que, por consequência, tem um atraso de linguagem, vai ser uma criança que vai ter um padrão de funcionamento baixo para esforço cognitivo. Então, tudo que exige pensar, tudo que exige analisar, tudo que exige filosofar para poder dar resposta, vai ser repelido pela criança. A criança não vai gostar disso. Por quê? Porque o funcionamento do cérebro dela é baixo, a atividade cerebral dela é baixa para esforço que exige cognição alta. Então, às vezes, começar a ler um livro de 200 páginas não é a melhor solução. A melhor solução é ler um livro de 50. Por que eu digo isso? Dependendo do perfil de criança, se for uma criança com baixa tolerância ao esforço cognitivo, a chance dele finalizar um livro de 100 páginas é muito baixa. É baixíssima. Aí você vai ficar naquele cabo de guerra com a criança, obrigando a criança a ler. Às vezes a mãe até bate na criança para a criança conseguir fazer leitura. Por quê? Porque ela tenta de tudo. E não é que ele não só não queira. É que o padrão de cérebro que essa criança tem é um padrão de cérebro com baixa tolerância ao esforço cognitivo. É uma carga de 50 quilos para as perninhas dela que só aguentam 10. Por isso que eu sou muito adepta, dentro da pedagogia, do que a gente chama de gradação. Os níveis de gradação na aprendizagem, eles precisam ser respeitados. E o que determina essa gradação? A capacidade e a tolerância cognitiva da criança na idade em que ela está. Então, por exemplo, a gente está agora com as matrículas do curso de Shakespeare. Teve uma mãe que me perguntou assim, Lorena, eu olhei os livros, são grandes. O original é grande. O que você, adulta, vai ler é grande porque são boxes e tem, sei lá, 8 peças num livro. Então, são muitas histórias no mesmo livro. Então, o livro é grosso. Aí eu falei pra ela, você já comprou o da criança? Aí ela falou, não, eu comprei, mas não chegou. Eu não vi ainda, só chegou o meu. Eu falei, então espera chegar o da criança. Os livrinhos das crianças têm 60 páginas. Qual é a chance de uma criança não ler um livrinho que, primeiro, visualmente é bem fino? Isso já é enganar o cérebro dela, porque ela vai ver que o livro é fino. O livro é fino, então eu vou conseguir ler mais rápido. Se o livro é grosso, visualmente aquilo já me comunica. Vai demorar. E aí eu tenho uma mãe com baixa tolerância ao esforço cognitivo, eu tenho um filho com baixa tolerância ao esforço cognitivo. O que faz? O que faz quando você, ao ouvir tudo que eu falei nessa aula até agora, está identificando que não é só teu filho que está assim, você está assim. E você é a guia dessa viagem. Aí a gente vai escalar Machu Picchu com um guia com as 2 pernas quebradas. Vai dar muito certo essa viagem. O guia precisa ser a pessoa com melhor preparo físico, a pessoa com mais conhecimento do lugar, a pessoa com mais preparo para intercorrências, o guia. Deus te chamou para ser guia nessa viagem. Você não está na janelinha como passageira. Você é a guia do grupo. E se tudo que eu falei até agora você identifica que você está assim, então você primeiro precisa se curar. Tá cheio de cego guiando outro cego aí em leitura. Porque a mãe não tem sustentação da atenção. Para um adulto, gente, o limite de sustentação de atenção sustentada vai mais de 1 hora. Então, digamos, eu tenho 43 anos, eu tenho a capacidade de ficar focada mais de 1 hora numa mesma atividade. Teoricamente, é para eu ter, com a idade que eu tenho. Aí eu tenho uma filha de 3 anos, cuja capacidade beira 8 minutos, 10 minutos. O que eu estou identificando? Em muitos casos, muitas mães estão identificando. Eu tenho o mesmo tanto de minuto de atenção sustentada do meu filho de 3 anos, Lorena. Quantas aqui já me confessaram isso no direct? Lorena, eu é que não estou conseguindo fazer a leitura. Porque o meu nível de atenção sustentada está menor do que o do meu filho. O meu filho fica me pedindo e eu lutando para não continuar. Meu cérebro não quer sair daquela função ali, quer sair daquela tarefa. Porque provavelmente o teu cérebro está tão afetado ou mais do que o da tua criança. Por todos esses fatores que eu acabei de te contar.
Porque você vive na mesma casa da criança. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença nessa história. É que o teu papel não é esse. O teu papel não é esse de estar com problema. Então, tu tá querendo dizer que a mãe não pode ter esse problema? Estou. A mãe não pode ter esse problema. Porque senão, ela vai gerar mais problema em outras vidas. Você não pode exigir a atenção que o teu filho tem de dar a alguma coisa se nem você consegue dar. Sabe por que tantas mães aqui fogem da LVA? Quando o menino aprende a ler, se livra do menino na leitura, porque é você que tem o problema, não é a criança. Você não foca. Você não foca. Você não desenvolve atenção profunda. Porque o teu estilo de vida é esse que eu acabei de descrever nos primeiros 30 minutos dessa aula. É dopaminérgico. Você tem 9 horas no Instagram e no TikTok, no teu celular. 9 horas. O dia tem 24 horas. Hoje, as maiores ferramentas de redução da atenção sustentada estão no TikTok e no Instagram. E é o que mais você passa o seu dia vendo. Então é óbvio que você não tem capacidade de atenção sustentada. Porque isso não acontece só com o cérebro infantil, gente. Acontece com todo o cérebro. O funcionamento do cérebro, ele é único. O cérebro do adulto também é um cérebro que deveria focar em uma coisa de cada vez. Então, se você não consegue, você está comprando curso, você está fazendo curso, você está mandando para a escola, você está se enganando. E Lorena, tá, mas o que então, por que isso é um problema? Porque você está gerando uma geração pior do que a sua. A nossa lógica, gente, é gerar uma geração melhor do que a nossa. É isso que a gente precisa internalizar. Quando eu chamo vocês de mães de gerações, a mãe geracional, a mãe que está gerando uma nova linhagem, é literalmente isso. É de fato entender o nível de comprometimento que você precisa ter para gerar o que você sonha em ter. Quando você foi ter um filho, você fez planos para esse filho, você tem sonhos com esse filho. Tem sonhos profissionais, tem sonhos pessoais para essa criança. Para ela alcançar o teu sonho, o que você projetou para ela, o que você deseja, às vezes nem planejou, mas deseja, toda mãe deseja que o filho se dê bem, que o filho case bem, que o filho arranje um bom emprego, que abra uma boa empresa, não é isso? Isso precisa de um caminho até acontecer. Até ele ser esse adulto, ele vai ser uma criança. E o único controle que você tem dessas circunstâncias é a infância. Você só tem o controle dele por 10 anos. Controle total. Então, o que eu tenho feito aqui é tentado te mostrar a grande oportunidade que você está tendo de ajudar a pessoa que você mais ama nesse mundo a avançar para além do que você conseguiu chegar. Pode ser que você já tenha chegado bem longe. Mas pensa o que seriam os teus 60 com um jovem de 20 indo mais longe. Você vai estar viva para ver e para até viver e desfrutar desse quão longe o teu filho vai chegar. Porque você vai ser honrada pelo seu filho. Você vai ser convidada para viajar com seu filho. Talvez ele pague as tuas passagens, o teu hotel. Talvez ele te compre presentes. Ou talvez só a companhia dele já seja um grande presente. Veja, boa parte dos pais de 50 e poucos anos tem respondido isso. Isso tem pesquisa, tá? Qual é o grande prazer que um pai tem depois que o filho está criado? A resposta de boa parte dos pais é continuar participando da vida dele. É ver que ele ainda me quer na vida dele. 2 dias atrás, um vídeo me pegou aqui na rede social. Eu gosto muito de um ator chamado Anthony Hopkins. Sabe, ele fez vários filmes, assim, bem fortes, né? Mas ele é um cara que o pessoal até fala, né, que ele é autista e tal. Teve uma galera aí falando isso. E aí o Anthony Hopkins lançou um livro recentemente. Tá aí uma biografia que me interessa. E o Anthony Hopkins tem 20 anos que não fala com a filha. Ele tem uma filha, ninguém sabe direito bem o que é, mas tem 20 anos que ele não fala com a filha. Hoje ele é um senhor de quase, acho que de 80 e poucos anos, né? E ele mora com a esposa e ele não tem contato com a filha. E ele decidiu expor esse relacionamento dele conturbado nesse livro. E ele foi a um podcast.
esse podcast me gerou o desejo de comprar o livro para ler, porque ele não fala tudo no podcast, e eu fiquei curiosa. E ele fala que tem 20 anos que ele tenta se aproximar da filha dele, a filha dele não quer contato com ele e com a mulher dele, a mãe. E aí, isso me leva a outras entrevistas de outras pessoas de 70, de 80 anos, que quando perguntadas qual é o grande lance de você ter netos, ver tua terceira geração acontecer, e todos eles são categóricos em dizer, o grande barato de ficar velho, olhar para trás, é dizer, caramba, eles continuam me querendo na vida deles. Eu continuo sendo desejado, não pelo que eu posso oferecer, porque eles estão agora adultos, mas por quem eu sou. Isso é uma maternidade verdadeiramente de sucesso. É quando você velha, sem nada a oferecer, sem os teus filhos precisarem de você para nada, eles te ligam e dizem, vem almoçar comigo. Aí você sabe que você obteve todo o sucesso na sua maternidade, porque você não tem nada a oferecer, eles não precisam de você para nada. E ainda assim eles te querem por perto. Isso é herança. Mas essa herança não foi plantada na velhice. Ela foi plantada quando a pessoa tinha 30, 40 anos e quebrou a cabeça para criar essa criança da melhor maneira possível. E investiu o que tinha e o que não tinha na vida dessa criança. Que quando adulta, vai ser uma adulta bem melhor, bem mais frutífera. E vai olhar para trás e vai dizer, mãe, vamos almoçar junto? Tô com saudade de você. Por quê? Porque, de fato, você terá cumprido a sua função social de mãe. Função social. Existe uma função social no papel de mãe, que é entregar um adulto pleno, funcional, digno para outras pessoas com as quais ele vai conviver. É por isso que mãe de bandido sofre. Ela não sofre só porque o filho é bandido, ela sofre porque ela falhou. Ela sente que falhou. Ela se culpa, sim. Então, gente, todo esse papo é para você entender que a redução do QI não é um fenômeno só intelectual. Não é que as crianças não estão aprendendo história. Não é que as crianças não estão aprendendo geografia. Não é isso. A queda no QI revela um adoecimento do cérebro. E isso revela um estilo de vida adoecido. Então, quando eu propus, né, com o novo curso Shakespeare, peças menores para um autor maior, esse cálculo foi: o autor já é grandioso. Ele já vai ter um volume de benefícios naturalmente com esse autor. Se eu pegar uma peça no original absoluto e der 115, 120 páginas, eu vou diminuir a chance dessa criança desenvolver interesse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma peça que está em formato de teatro, eu vou colocar essa peça num livro que é prosa, textinho normal, e vamos reduzir, sem perder o enredo, sem perder os personagens, de forma que a criança leia fácil. Então, quando eu falei, gente, eu vou lançar um curso sobre Shakespeare, vai ser fácil ler Shakespeare. Essa é uma promessa do curso. Eu quero ouvir de vocês daqui a... Hoje dá os 7 dias, vocês já vão assistir várias aulas. Vocês vão me dizer, nossa, eu entendi. A história é legal. Porque a promessa é que você vai conseguir ler Shakespeare e conversar sobre Shakespeare com a sua criança. Meu foco aqui não é você. É o primeiro curso que eu lanço, cujo foco não é 100% a mãe. Pasme, quando eu lancei a MBC, o meu foco não era o teu filho. Não. O meu foco era você. Você que não leu Alice, você que não leu Peter Pan, que não leu Pinóquio, era a mãe, 100%. Por isso que às vezes vocês me mandam, minha criança, legal, a criança, eu sei que vai gostar. O meu foco com a MBC era fazer você, mãe adulta, materialista, cheia de boletos para pagar, sem tempo e paciência para nada, gostar de um livro que é para criança ler. Agora com Shakespeare, o meu trabalho é o inverso disso. Eu fiz um curso cujo objetivo é fazer a criança gostar de um autor que não escreveu para ela. Por isso, a escolha do livro da criança é fundamental. É fundamental que o livro infantil seja comprado. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não conseguir comprar o livro de adulta, o box de adulta, se não conseguir por questões financeiras ou porque o livro está em falta, não tem problema. Se você ler o livro que está listado para a tua criança, já vai estar de bom tamanho.
Mas, Lorena, o livro que está listado para criança é uma adaptação. Não é o texto original de Shakespeare. Mas você não vai ter nenhuma perda da história. Então, se você sente dificuldade, eu acho interessante você ter o livro de adulta na biblioteca, porque ter uma coleção de Shakespeare numa biblioteca é tradição, gente. Uma biblioteca que não tem uma coleção das peças de Shakespeare, ela está incompleta. Certo? Porque existem autores que são pedágios, ou seja, em algum momento da vida você vai ter de ler esse autor, gente. Você vai ser a única pessoa do mundo que não conhece. Pronto. Esse livro ele pode ficar na tua biblioteca e depois ele ser visitado. Mas a história, você vai entender quem era o protagonista. É uma história sobre o quê? Ela fala de quê? Isso você vai entender com um livro de criança. São 64 páginas, em média, 68 páginas. Menos de 70 páginas. Uma pessoa dizer para mim que ela não vai ter tempo ou condições de ler 60 páginas em 30 dias, ou seja, 2 páginas por dia, então ela não quer. Ela não quer. Ela nem merece ter acesso a uma coisa que ela nem quer. Então, a criança que lê 3 páginas ao dia, 2 páginas ao dia, vai completar a leitura de um livro por mês com Shakespeare. Ela não vai estar lendo Pedro Bandeira, ela não vai estar lendo Marina Colasanti, ela não vai estar lendo Ruth Rocha, ela vai estar lendo Shakespeare. Na infância. Você tem noção de que uma criança que toma contato com aquelas histórias, todas estão adequadas para a idade. Todas. A Lorena Mais tem peça de Shakespeare que questiona papéis sociais. Tem peça de Shakespeare que hoje, por exemplo, é estudada na academia, nas universidades, como feminismo. A peça traz feminismo? Não. Você vai entender isso na minha aula. Eu gostaria muito que algum acadêmico comprasse esse curso para eu tentar mostrar para ele que o que estão mostrando na faculdade são teorias. Por exemplo, o Shakespeare foi bissexual. Sabe em que eles se ancoram nas universidades para dizer, para levantar uma teoria que o cara que foi marido de uma mulher, casou com uma mulher 8 anos mais velha do que ele, grávida dele, ou seja, ele tinha vida ativa. E ele teve 3 filhos com essa mulher. E ele, quando termina a vida, ele volta para morrer na cidade em que ele nasceu, na casa que ele comprou para viver com essa mulher. Aí ele era bissexual. Eles se amparam em 3 coisas. 2 sonetos que ele escreve encomendados por um cara e em uma peça chamada Noite de Reis, que é uma das peças que a gente vai ver no curso. Nessa peça, uma mulher se veste de homem e se apaixona por um outro homem, e o outro homem se apaixona por ela vestida de homem. Pronto, é Shakespeare. Shakespeare fazia isso. Shakespeare era viado incubado. Olha o nível de loucura que as pessoas criam porque não conseguem entender Shakespeare. Porque não conseguem entender e separar o autor e a obra. Porque não conseguem entender que Shakespeare, ele ganhava dinheiro com teatro. Ele ganhava dinheiro com aquelas peças. Aquilo ali, ele não escreveu tipo outros autores que escreveram e esqueceram que escreveram. Não, ele escrevia pensando em vender ingresso. Ele ficou rico vendendo ingresso daquelas peças. Era comércio. Era arte, era poético, mas era comércio. Gerava um bom dinheiro para ele. Então, a pessoa que não entende isso, não estuda essa história, não estuda essa biografia, não vai entender nada, vai ficar sendo boi de piranha, idiota útil, de teorias. Tem uma nova teoria. Shakespeare era uma mulher da corte tudo, ela era negra e judia. Aí a pessoa começa a reproduzir numa roda, né? Não, Shakespeare não era uma mulher, na verdade, o povo diz que nem existiu. Shhh, cala a boquinha, não fala isso em voz alta, que faz vergonha. Faz vergonha, mulher. Isso é coisa de gente doida. É a mesma coisa de você dizer, existe uma teoria que afirma que sexo não existe, só gênero. Isso é uma teoria. Alguém provou? Todo dia nasce um bebê, ou ele tem pênis ou vagina. Mas existe aí uma teoria que diz que isso não existe. Mesmo a gente sabendo que existe. É a mesma coisa, teoria. A teoria da evolução diz que a gente virou macaco e do macaco virou homem. É uma teoria. É verdade? Não, então teorias existem aos montes. Elas são verdade? Não, então por que você não tem curiosidade de desfazer as teorias? Para você não falar bobagem. Então, assim, o curso, ele é para a família. E o meu alvo são as crianças. Um adulto ler Shakespeare é fácil. Fácil em que sentido? Ele quer, ele vai comprar. Eu tenho certeza que esse curso aqui, boa parte das pessoas que compraram é gente que nem tem filho.
Eu tenho recebido vários feedbacks de um monte de pessoa nova que eu nem conheço. Falei, você é mãe? Não, não sou mãe. Eu só sempre quis entender Shakespeare e nunca tinha tido a oportunidade, agora eu vou fazer por mim. A pessoa tem 26 anos, a pessoa tem 40 anos, a pessoa tem 18 anos, eu tenho adolescentes comprando o curso. É pra mim, tia, não tem na escola. Aí eu fiquei assim, gente, é isso mesmo. Então, a mãe, ela é uma consequência. O meu foco é pegar as crianças, porque em lugar nenhum você vai ver criança lendo Shakespeare. Nenhuma escola de São Paulo isso vai acontecer. Nem nas escolas listadas na bolsa isso vai acontecer. Por quê? Porque eles já partem do pressuposto do que está nessa pesquisa sobre queda de QI. As crianças não conseguem. Ai, porque é muito difícil o vocabulário, gente. Nós facilitamos o vocabulário. Então a criança vai ler Shakespeare como se ela estivesse conversando com um autor. O texto é fluido. Ela vai ter zero dificuldade. Ah, Lorena, mas a criança não vai ter dificuldade de entender o contexto? E para que servem as minhas aulas? Porque eu poderia só indicar os livros e você se vira. Não, eu indiquei os livros e eu te dei aulas sobre cada peça. E nessas aulas, eu vou te explicar esse contexto, que pode ser que você não saiba. E aí o teu filho pode querer conversar contigo. Tipo assim, o cara era judeu e ele estava emprestando dinheiro para um outro cara que ele nem conhece direito. Por que ele fez isso, mãe? Ah, filho, porque naquela época os judeus eram agiotas naquele porto. Mãe, agiota? O que é um agiota? Agiota é uma pessoa que empresta para você o dinheiro, mas ela te cobra mais do que ela te emprestou. E geralmente, se você não paga, muitas vezes essa pessoa pode te matar, ela pode te ferir. Lendo O Mercador de Veneza, você vai conversar sobre o que é um agiota com seu filho. Qual seria a outra chance na vida de explicar ao teu filho o que é um agiota que você teria? A menos que você viva envolvido com a agiota, nenhuma. Ele ia crescer sem conhecer realidades da vida. Os agiotas existem. Eles estão na política, eles estão na internet, eles estão na nossa vizinhança. Isso é cultura, gente. Isso é maturidade chegando. Um menino de 8 anos já tem plena condição de entender o que é um agiota. Ai, mas vocês subestimam as crianças. Vocês partem do princípio de que elas são retardadas. E essa é a nossa grande diferença. Lidando com crianças há quase 25 anos, eu posso te dizer, se tem uma coisa que criança não é retardada. Eles são bem espertinhos. E sabe por que eles amam as minhas aulas? Porque eu não trato eles como idiotas. Eu trato eles como eles conseguiriam ser tratados. O grande diferencial, quando eu estava trabalhando só dando aula no presencial para as minhas crianças, e elas amavam as minhas aulas, elas não gostavam às vezes de fazer a redação, elas não gostavam de corrigir a redação, mas elas amavam as minhas aulas. Porque a gente conversava sobre coisas que a mamãe não conversa. Porque a mamãe tem medo de a coisinha de quebrar dela quebrar. Então é óbvio que dando uma aula sobre o Mercador de Veneza para uma criança de 8 anos, de 9 anos, ela entendeu o que é um agiota e eu expliquei bem certinho, sem mentir, o que é um agiota. Qual é a chance dessa criança querer se envolver com a agiota lá na frente? Nenhuma. E fora isso, a gente ainda ensina o que Provérbios fala sobre não emprestar dinheiro. Porque eu sou crente. E a minha abordagem é cristã. Eu não escondo isso. Porque eu não sou robô. Eu tenho religião, eu tenho lado político, eu tenho tudo isso. E tudo isso aparece. Porque no momento que eu dou aula, eu expresso a você uma análise. Análise crítica pressupõe que eu vejo o mundo de uma perspectiva, que no meu caso é uma perspectiva 100% cristã e 100% conservadora. Isso não está nas entrelinhas, isso está explícito. Então, qual é o contato que o teu filho vai ter com aulas de uma professora cristã e conservadora sobre Shakespeare na vida real? Conta pra mim, onde é que vai ser essa aula? Ele vai virar adulto sem isso. E aí, daqui a 10 anos, ele adulto, a Lorena não tá vendendo esse curso. E ele não vai entrar numa faculdade onde isso vai existir. Ou seja, ele vai virar adulto sem isso. Porque a mamãe acha, não sei o que a mamãe pensa da vida. Então, gente, é isso. É você entender que o desenvolvimento da inteligência, ele passa por uma cascata de elementos. Você tem que ajustar o ambiente da sua casa. Essa aula de hoje é, sobretudo, um chamado a você consertar o ambiente, que é um fator importantíssimo na educação do teu filho.
O teu filho é fruto da tua casa. Eu nunca fui uma pessoa viciada em TV. Eu nunca fui de muita TV. Por que que eu nunca fui de muita TV? Porque a minha educação foi assim. Eu não tinha muito acesso à TV. Eu até brigo com a mamãe hoje, porque a mamãe hoje diz, ai, Alice não vê um desenho, a menina não conhece nada, a menina não conhece a Peppa Pig, ela não conhece a Galinha Pintadinha, ela não conhece nada. Eu digo, assim como eu não conhecia um monte de desenho dos anos 80. O único desenho que eu assistia era aquela meia hora que eu tinha depois que eu chegava do colégio, que eu tinha meia hora pra assistir televisão, que eu via He-Man, que eu via Caverna do Dragão. Eu vi os últimos desenhos da manhã da Xuxa. A senhora lembra? Que a senhora não deixava eu ver? Que televisão lá em casa de tarde não ligava? A senhora lembra? Eu não lembro disso, não. Pois é. Pois era assim que eu fui criada, eu lembro muito bem. Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, não. Aí ela dá uma amansada, porque as avós, elas se fazem louca, né? As avós de hoje, elas se fingem de doida. Elas criaram a gente na rédea curta, e agora elas querem criticar que a gente também quer criar o nosso na rédea curta pra ver se presta. Igual a gente presta. Então, uma casa dopaminérgica vai criar um adulto deficiente mental. É um adulto que não sustenta 10 minutos de conversa. Isso vai impactar o casamento desse adulto. Não vai ter diálogo. Isso vai impactar o trabalho desse adulto. Não vai fazer nada que preste porque não tem atenção quando faz as coisas. Vai viver sendo demitido. Isso não consegue estudar para um concurso, não consegue focar para estudar para uma OAB. Você se acaba de pagar uma faculdade de direito para o menino não passar na OAB porque não foca para estudar. Aí é um advogado sem OAB. Não passa na prova de residência, não se torna um cirurgião porque não tem foco. Como é que vai ser cirurgião de alguém sem foco? Então, tem muito adulto, gente, que tem uma vida fracassada porque tem uma série de habilidades importantes na vida adulta que foram tiradas, roubadas, usurpadas quando ele era criança. E quem fez isso? O estilo de vida da casa em que ele morava fez isso. O ambiente onde ele viveu a vida dele fez isso com ele. Não adianta você dizer que você é homeschooler se a sua casa é pornográfica e dopaminérgica. Você é fake, você é uma farsa. Por quê? Porque o teu filho tá igualzinho um menino qualquer, de qualquer escola bosta. Sem atenção sustentada, sem foco, sem atenção, sem capacidade de sustentar esforço cognitivo. Eu atendo a mães de homeschooling, gente. Tem um monte de mãe de homeschooling que tem os mesmos problemas da mãe construtivista. Só tem a pose de que é homeschooler. Mas o menino é um menino sem atenção sustentada igual. Porque é a casa que tá ruim. O problema não era a escola. A escola é 6 horas do dia, 5 horas do dia. O resto das 24 é vivido em casa. Tem mãe que se esquece disso. O menino vai para a escola 5 horas por dia, mas as outras 19, ele passa com você em casa. Então, é necessário um ajuste de rota. É necessário você entender a necessidade de dar ao teu filho contato com obras grandes. Eu sei que vocês seguem vários perfis aqui que estão indicando pipi meia longa, que estão indicando... Gente, não é alta cultura, não é coisa de primeira. E ler merda por ler merda, a gente lê merda que tá na moda, né? Melhor. Tem certos livros de certos perfis aqui que são tão bosta quanto livros da frente da livraria. Não é porque uma católica está indicando que é bom, não é porque uma mãe que é homeschooler está indicando que é bom. Tem uma série de mães homeschoolers cuja casa é uma bagunça, é uma loucura. O homeschooling dela é de 2 minutos do Instagram, o resto é doidice. E eu falo com propriedade porque eu sou consultora de famílias homeschoolers, eu sei o que muitas vivem. É fake. Então a gente precisa entender que não funciona. Quando é fake, não funciona. Você está se enganando, enganando seus filhos. Está enganando seus filhos. É necessário ajuste de rota. É necessário escolher os melhores livros. Escolher os livros que vão despertar um paladar literário diferente. Uma criança que lê os livros que têm sido trabalhados nos meus cursos não vão gostar de pipi meia longa, não vão gostar de livrinhos que são só engraçados. Existe uma corrente que diz que nem toda leitura é formativa. Eu discordo dessa corrente. Toda leitura é formativa. Porque ela entra por um dos sentidos mais poderosos que Deus deu ao ser humano, a visão e a audição. E o que a gente vê e o que a gente ouve
vira subconsciente sem que haja nossa interferência. E o subconsciente governa a vida de muita gente. Tem muita gente que não é movida pelo que é consciente, que é governada pelo que é inconsciente, ou seja, ela não tem controle do que a controla. E isso foi adquirido de livros, de filmes, de diálogos, de convivências que marcaram o seu subconsciente. Para mim, toda leitura é formativa. Por isso, eu sou contra a leitura de besterol. Seja um besterol aceitável ou não. Não é porque a criança tem 5 anos que toda leitura tem que gerar nela graça, riso. Não se vive só de comédia. Se você leva uma vida de leitura só com comédia, você está treinando o paladar do seu filho para viver esperando da vida só comédia. Se você não treina o seu filho para as questões mais sérias que os livros podem trazer e suscitar, você também não está treinando o seu filho para uma vida que é feita muitas vezes de tragédia. É por isso que tem tanto adolescente que quando cresce e sai da bolha, vira o contrário do que ele foi ensinado a ser. Porque é tudo novo. É tudo tão atraente. É tudo tão mais profundo. A gente não pode criar as nossas crianças só com comédia. E é por isso que quando eu fui escolher as peças, eu poderia só trabalhar comédias. Eu poderia fazer 12 aulas só de comédia. Pronto, vai ser só comédia. Shakespeare comédias. As comédias de Shakespeare em família. Por que eu fiz questão de colocar as principais tragédias para a criança? Porque eu quero ver as crianças de 8 anos vendo Hamlet perder o pai e assistir o tio casar-se com a sua mãe para tomar o trono. E ele, como Rei Leão, ele ter de resistir a esse tio. Ele ter de honrar a memória do pai dele. Ele ter de ter orgulho de ser o herdeiro do pai dele. Eu quero ver uma criança de 8 anos em contato com isso. Eu quero ver uma criança de 8 anos, principalmente os meninos de 8 anos, tendo contato com Otelo. Para que eles vejam que um homem ciumento morre e mata. Para que eles não repitam esse comportamento. Para que eles entendam que um homem tem a função de proteger uma mulher, principalmente se ele ama essa mulher. Ele é o protetor absoluto dela. Ele não é dono dela. Ele é o protetor dela. Ela espera isso dele. Mas Lorena, ele tem 8 anos e daqui a 3 anos ele vai estar paquerando. O imaginário dele está sendo alimentado. O namoradinho que ele vai ser de alguém está em construção. Ai, quer você queira ou não. Você não tem controle sobre isso. Mas você tem o poder de formar muito bem formado. Tira o foco do lugar errado e coloca o foco no lugar certo. O lugar certo é, eu tenho agora o poder de encher a cabeça do meu filho de boas ideias, de bons comportamentos, de bons exemplos e de exemplos do que não ser. Porque não é importante só a gente ensinar o que deve ser. É importante a gente mostrar para o filho que existem pessoas que não são como a gente é. Existem pessoas que não têm a bondade que a gente tem. E o que esperar dessas pessoas? O que treina o nosso filho não é um livrinho com uma raposa. O que treina o nosso filho é mostrar para ele Iago. Aquele cara que se finge de amigo e destrói a vida de um homem. Aquele cara que não aceita ser subalterno de um negro. Morre de inveja de um negro. Como lidar com um colega que de tão perto é um invejoso? Ou você acha que seu filho não passa por isso? Ou você acha que na escola a sua filha não tem a coleguinha invejosa? Que queria tudo que ela tem e mais, queria que ela não tivesse. A inveja, o ciúme, a divisão, a maledicência, todos os vícios humanos estão postos na infância dos nossos filhos. E não se ensina plenamente uma criança a lidar com isso lendo livro de raposa. Porque raposa não está na escola, raposa não está na igreja, raposa não está no condomínio. A gente ensina isso com pessoas de verdade, fingindo. Ficção não é mentira. Ficção é uma simulação da verdade.
É o e se. Eu vou repetir. Ficção não é mentira. Ficção é uma simulação da verdade. São categorias diferentes. O cérebro processa como possibilidade de verdade. Ou você acha que a sua filha não pode, lá com 14, 15 anos, se apaixonar por um garoto tipo Otelo, possessivo, dominador? Tem muita mulher que vive em relacionamento abusivo, que vive abusada por um ciumento dominador, porque o imaginário dela nem processa o que é esse homem. O pai dela não foi assim. O tio dela não era assim. Ela não teve nenhum homem de que ela se lembre que foi assim. Nem na literatura. Então ela até custa a acreditar que aquele homem que está do lado dela é abusador. Porque como é um abusador? O que um abusador faz? O que um narcisista ciumento faz? Eu não sei. E também não treinou o cérebro para aprender. Porque a melhor ferramenta que treina o cérebro para percepção dos tipos humanos é a literatura de ficção. E a vida literária dessa mulher foi uma bosta. Ela já não teve na vida real pessoas assim, e ela também não imaginou como seria viver com pessoas assim, porque ela não leu isso. Ler Shakespeare é treinar na mais alta potência o imaginário de uma criança para todas as mazelas e vícios humanos e também para os comportamentos virtuosos. O pessoal que ensina virtude com livrinho de raposa não entendeu nada ainda. Não entendeu que existe um outro universo com outro nível possível, certeiro. Então, o treino de ficção oferecido pelos dramas de Shakespeare, até mesmo pelas comédias, ele não é comparável a nenhuma outra literatura. Por exemplo, Pinóquio. Ontem mesmo eu atendi a uma mãe e eu conversava com ela, né? Ela estava me falando assim, minha filha amou Pinóquio, amou o Mágico de Oz, amou Alice, mas ela já não gostou tanto de A Princesinha. E eu acho que também não vai gostar do Pequeno Lorde. E às vezes a mãe não entende por que uma criança gostou de Pinóquio, que é para a idade, e não gosta de A Princesinha, que também é para a idade. Pinóquio é 100% fantasia. Um boneco de madeira não fala, né, gente? É mágica. A Princesinha é uma história totalmente real e possível. Não tem nada de mágica. Se a criança tá 100% ainda gostando de mágica, ela não vai gostar de A Princesinha, ela vai gostar de Pinóquio. Ela vai gostar do Mágico de Oz, tem um espantalho que fala. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender o mundo em que o nosso filho vive. Não é só comprar o livro que o fulano indicou e dar lá. O teu filho tem direito de não gostar de um livro. Ele tem esse direito. Gosto pessoal já se aplica a uma criança da idade da minha. A minha criança tem certos penteados que ela não gosta. Como assim? Tem 3 anos e já gosta? Porque ela já tem imaginário. Ela já imagina. E aquilo já gera nela um conceito. Perceba, um bebê de 1 ano não briga contigo por causa da cor do laço, por causa da cor do sapato. Mas uma criança de 3, de 4 anos já briga. Por quê? Porque nelas, a capacidade de imaginar como ela se quer vestida, como ela se vê bonita, já existe. Já está desenvolvida. Num bebê não está. Então, entender as fases e respeitar o fato de que isso não vai mudar porque você quer, se aplica também aos livros. Treinar o meu filho para ver o que é uma pessoa virtuosa, o que é uma pessoa viciada, né? Uma pessoa má, usando Shakespeare, é muito melhor do que treinar o meu filho usando uma raposa, conversando com uma formiga. Ele tem 9 anos, ele já sabe que raposa não conversa, ele sabe que formiga não fala. Tu continua tratando teu filho como idiota com 9 anos, ele não é mais idiota, ele já entendeu, Papai Noel não existe. Então transiciona para as histórias que são ainda para a idade dele, mas que não subestimam uma habilidade que ele já tem, que é de percepção da realidade. Bicho não fala. Aí a mãe tá lá com o menino de 9 anos insistindo em bicho que fala, insistindo em bicho que fala. Gente, com 9 anos eu não lia mais história de bicho que fala. Com 12 anos eu li Dom Casmurro. E eu tô aqui como um testemunho vivo. A melhor coisa do mundo é ter uma família que não te trata como idiota, não subestima suas capacidades. Porque se eu fosse filha de uma mãe de hoje, jamais eu teria lido Dom Casmurro com 12. Que a mãe acha que não é para 12.
Com 9 anos, eu não gostava mais de fábula. Com 9 anos, eu não lia livro de criança mais. Com 9 anos, a criança vai gostar de Ilha do Tesouro. Ela vai gostar de história de cara que viaja. A Volta ao Mundo em 80 Dias, eu li quando eu tinha 10 anos. E eu amei. Até hoje, meu sonho é dar a volta ao mundo em 80 dias. Eu amo viajar. Meu plano de vida, viajar. Eu tinha 10. Eu não estava lendo livrinho bobo. Então pare de subestimar o seu filho com livrinho de raposa. Isso é idiotice. Ele só não te conta. É por isso que tem criança que com 11 anos, 12 anos, mergulha de cabeça sem olhar para o fundo em livros de terror. Porque isso é uma fase. Mas para alguns é mais intensa. Sabe por quê? Ele quer se libertar desse negócio de livro de criança. O que que tem nesse mundão aí de mamãe? Então, a ideia do curso de Shakespeare é dar ao seu filho histórias de virtudes, histórias de comportamentos, dramas, mas tudo adaptado para a criança. A criança vai entender plenamente, numa linguagem que é para ela. Tem algumas de vocês que já comprou o material, que já comprou os livros, que já viu os livros, já leu, já folheou. Se você já leu, já folheou, já sabe o que eu tô falando, né? Então eu quero te deixar hoje pensativa acerca de tudo isso, pensativa acerca do ambiente que você tem gerado para o seu filho, pensativa acerca de como você pode melhorar o ambiente para potencializar o que você já está fazendo, os investimentos que você já está fazendo em leitura, em bons livros. Como eu posso potencializar mais a capacidade de atenção do meu filho? Isso é uma grande sacada. É uma grande habilidade. Esquece robótica com 3 anos e foca em atenção com 3 anos. Uma criança com uma bela de uma atenção sustentada com 5 anos, ela vale ouro. E vai ser raro, cada dia mais raro. Uma criança que tem tolerância ao esforço cognitivo, que não foge do que é difícil, é rara. E vai ficar cada vez mais rara. Vai ser aquele adulto que não larga o osso, não larga a venda, não larga o paciente, não larga a causa. Não larga, não desiste, não muda quando tá difícil. Você tá treinando a habilidade desse adulto. Que agora está criança, mas que vai virar adulto. Então, se você ainda não entrou no curso, digite aqui, aula, inscrição, entre. Esse é o melhor curso que eu já gravei até hoje. Porque eu estou evoluindo. Claro que todos são muito bons. Mas esse é o último, é o melhor. É a minha versão de agora. É a minha versão de 2026. Você quer um carro de 2 anos atrás ou um carro recém-lançado com upgrade? Pronto, é o curso do upgrade. Shakespeare é melhor do que a MPC, porque a professora está melhor. É vivo. É vivo. A professora que ensinou sobre Shakespeare é melhor do que a que ensinou sobre o Mágico de Oz. Em que sentido? Ela tem 3 anos a mais de percepção de mundo. É claro que uma aula que eu dei em 2001 sobre Shakespeare, a aula de hoje é melhor. Porque a minha versão atual é melhor. Então você vai comprar um curso que tem um excelente composto de aula, que tem as melhores versões de Shakespeare que estão disponíveis em língua portuguesa hoje no mercado editorial. Não tem outras. Aquelas indicadas são as melhores. E você vai encontrar uma bibliografia. Esse é o grande diferencial desse curso em relação ao MBC, em relação a todos os outros cursos que eu já gravei. Você tem um módulo só sobre bibliografia. É a primeira vez em que eu entrego as fontes. Ou seja, livros que você vai ler, são os livros que Shakespeare leu, são grandes clássicos da humanidade, ou seja, que é uma lista de que livros não dá para não ler. A lista são livros que Shakespeare leu ainda jovem e que formaram quem ele se tornou. E, além disso, você vai encontrar uma biografia muito boa sobre Shakespeare, das milhares que existem. Você vai encontrar livros de apoio, se você quiser aprofundar, até para estudar outras peças que não estão no curso, porque ele escreveu 40, mais de 40, né? Nós não pudemos fazer todas, então a gente escolheu 12. Mas você pode ler mais 12. Você pode ler mais 10, mais 20. E os materiais do módulo de bibliografia vão te ajudar a estudar também para essas outras peças. Caso você queira ampliar, se você faz homeschooling, se você faz after schooling, se você vê que o seu filho não tem isso na escola, entra com gosto de gás nessa brecha e não deixa ele passar dessa idade sem esse contato. Então, o módulo bibliografia é uma novidade no curso de Shakespeare, né? E
para finalizar essa live, eu tenho uma grande novidade para contar para vocês. Desde que a gente abriu o carrinho, muita gente entrou pedindo o boleto parcelado, né? O boleto parcelado da gente é liberado pela Hotmart. E a Hotmart, ela não libera quando a gente cadastra. Ela tem um tempo para processar o pedido. E liberamos o boleto parcelado. Então, a Hotmart liberou pra gente, lá na própria plataforma, o boleto parcelado. Você pode, é o que se chama de pagamento inteligente. Então, se você não tinha cartão, ou Pix, ou não tinha como comprar, hoje a gente liberou o boleto parcelado. Esse boleto, ele não é simples, não é porque é boleto que é simples. Eles vão fazer uma análise do seu cadastro. Se você já comprou outros cursos meus, é mais fácil de ser aprovado. Se você tem um score bom, é mais fácil de ser aprovado. O critério é rígido e não é todo mundo que aplica que eles aprovam. E aí, não sou eu, não é meu suporte, é a própria Hotmart. Essa é uma função da plataforma lá deles. A gente não tem ingerência nenhuma nisso. A nossa função é anunciar que o boleto está liberado. Então, se você deseja entrar no Shakespeare em Família e quer a modalidade boleto parcelado, você vai clicar aqui embaixo, boleto, digita boleto, que vão te enviar o link para o direct para você se inscrever por boleto parcelado. E vamos torcer para que o seu cadastro seja aprovado e você consiga entrar nesse curso. Hoje, os 7 dias de bloqueio encerram-se, então vocês vão ter acesso já a todas as aulas, não só as 2 primeiras, todas as aulas vão começar a ver e vocês vão poder desfrutar. Pede o livro, não consegue ainda comprar os 2 livros, compra só o da criança e lê junto com a criança. Quando o seu chegar, você pode fazer suas anotações, pode ler outra, mas o da criança é a prioridade. Então, e é baratinho, é um livro que é barato. Você vai conseguir comprar esse livro da criança, é um box, né? E você vai ter vários livros em um único pacote, vai super barato, um custo-benefício maravilhoso, um texto bem adaptado, bem escrito. E você também vai amar ler junto com a criança esses livros, né? Pode até ser que você nem compre o de adulto, porque o da criança já vai ser bem legal. Então, boleto parcelado liberado, tá? Nas próximas 24 horas. Então, se você tem interesse em comprar o curso com boleto, apressa. Nas próximas 24 horas, a gente vai estar com essa função liberada na Hotmart. Terminou, terminou. Encerra o carrinho e acabou, tá bom? Então, se você deseja entrar pelo boleto parcelado, uma baita de uma chance. Digita boleto ou chama o meu suporte, tá bom? Lá na minha bio tem um link do suporte, você pode chamar. E eu espero vocês no curso e quero ouvir as impressões de vocês. Quando começarem as aulas, me marquem, me mostrem aí o que vocês estão achando. Os meninos estão lendo, como é que está? Tá bom, gente? Vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Beijo.